Nesse vídeo eu vou te explicar quanto de imposto você vai pagar se você abrir uma empresa para vender livros digitais, mais conhecidos como e-book aqui na internet. Então, vem comigo. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então já sabe, se depois de assistir esse vídeo ainda ficar com alguma dúvida, não perde tempo, não fica quebrando a cabeça aí sozinho, é só pegar o nosso contato que está aparecendo agora aqui na tela, que eu também deixo na descrição do vídeo, aí você vai chamar a gente aqui no WhatsApp, vai falar diretamente comigo ou então por algum dos nossos especialistas aqui do escritório, com certeza a gente vai conseguir te ajudar, combinado? Para vender e-book aqui na internet, a sua empresa ela pode começar até mesmo como microempreendedor individual. Nesse caso, a sua empresa não vai pagar imposto sobre as vendas até o limite de faturamento. Mas nesse vídeo eu quero trazer então para aquelas empresas que já ultrapassaram o limite de faturamento do MEI, quanto essas empresas vão pagar de imposto na venda aí dos livros digitais. O caminho mais natural é que a empresa ela comece enquadrada no Simples Nacional. Só para a gente contextualizar, quando eu falo Simples Nacional, eu estou me referindo ao regime de tributação, ou seja, o conjunto de regras que a gente vai utilizar para definir quanto de imposto a empresa vai pagar no final do mês sobre o faturamento. Fora o Simples Nacional, nós temos ainda o lucro presumido e o lucro real. É um outro degrau, digamos assim, quando a empresa ela começa a faturar acima do limite de faturamento do Simples Nacional, ou então atinge ali um faturamento em que não vale mais a pena ser tributado pelo Simples. Começando pelo Simples Nacional, então, a gente tem dois caminhos que vão definir quanto a empresa optante pelo Simples Nacional vai pagar de imposto quando comercializar um e-book. O primeiro caminho é quando a empresa então ela compra um PLR, que a gente chama, ou então um e-book, né, que já foi feito por alguém, que está pronto, e ela comercializa, ela revende aquele e-book. Nesse caso, essa empresa vai ter o seu faturamento então enquadrado no anexo 1 do Simples Nacional e vai pagar imposto então como comércio. Agora, se você criar um e-book para vender, que é o mais comum, que mais acontece aqui no digital, você será enquadrado como indústria e terá a sua receita então tributada pelo anexo 2 do Simples Nacional. Então bora dar uma olhada aqui no anexo 2 e utilizar ele como exemplo, porque como eu disse, é o mais comum, que mais acontece aqui na internet. Olhando aqui para a planilha do anexo 2 do Simples Nacional, então você vai perceber que essa tabela ela traz algumas faixas de tributação dependendo da receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Vamos falar então da primeira faixa de tributação, que é para aquelas empresas que têm um faturamento acumulado aí de 180 mil nos últimos 12 meses, que dá uma média aí de 15 mil reais de faturamento por mês. Se você olhar então a alíquota correspondente para aquelas empresas que estão na primeira faixa de tributação do anexo 2, essas empresas elas estão pagando então 4,5% de imposto sobre o faturamento bruto mensal. O que acontece? Na verdade, você não vai pagar esses 4,5% de imposto que estão aparecendo aqui na tabela. Isso porque existe uma coisa que a gente chama de benefício tributário que se aplica nesse caso aí dos e-books. Essa alíquota de 4,5% que a gente está vendo, ela é composta por vários tipos de tributos, entre eles IPI e o ICMS, que são dois impostos aí que o governo concedeu um benefício tributário que a gente chama de imunidade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retirar dessa composição de tributos aí que formam essa alíquota de 4,5%, a gente precisa retirar o correspondente então que se refere a IPI e a ICMS. Se a gente calcular então quanto que corresponde a alíquota de IPI e de ICMS dentro dessa alíquota de 4,5%, a gente tem aí 1,78%. Então, desses 4,5% a gente desconta 1,78% e aí que a gente chega na alíquota real que quem vende e-book, né, vai tributar suas vendas. Nesse caso, então, se você vender um livro digital optando pelo Simples Nacional, estando enquadrado na primeira faixa de tributação, você vai pagar 2,72% de imposto e não 4,5% por conta dessa imunidade concedida pelo governo. Como o Simples Nacional ele funciona de uma forma que a gente chama de progressiva, ou seja, quanto maior a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, maior vai ser a alíquota, então dentro do Simples Nacional. Esse valor que eu passei aqui é correspondente então para aquelas empresas que estão faturando uma média aí de 15 mil reais
por mês, que vão somar, né, dentro de 12 meses, no máximo R$180 mil de receita bruta acumulada. O que normalmente acontece então? Essa empresa vai crescendo, vai faturando mais do que R$15 mil por mês e em um determinado momento então vai ultrapassar nos últimos 12 meses, né, acumuladamente mais do que R$180 mil, e aí essa alíquota ela vai aumentando conforme aquela tabela ali do anexo 2 que a gente verificou, certo? Também essa empresa, se ela continuar crescendo mais ainda, vai chegar em um determinado momento que vai ser mais vantajoso para ela trocar o regime de tributação, sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Como eu disse, se ficou com alguma dúvida em relação à tributação para empresas que trabalham então com comércio de livros digitais, os e-books, né? É só pegar o nosso contato, chamar a gente aqui no WhatsApp, vai falar direto comigo ou então com um dos nossos especialistas aqui do escritório. A gente vai entender a sua situação e com certeza vai conseguir te orientar. Combinado? Então já sabe, na dúvida não fica quebrando a cabeça aí sozinho, chama a gente aqui no WhatsApp que a gente consegue te ajudar. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e até os próximos vídeos.